Elaine, você está aqui? Tô sim, Ah, né, a Thaisa? Thaís, Não, quem tá falando que eu não tô ouvindo? Carol. Ah, Carol, acabei de mandar mensagem pra você também. E aí, tudo bem? Tudo Tudo certo? bem. A gente vai ativar a câmera? Não, Sim, sim, pode ligar. não, já tá, tô vendo você agora. Tô Sim. configurando aqui pra ver melhor todo mundo. Ver se a Thaís entra aqui, se ela dá um oi. Hum, tá bom. Oi, vocês estão me ouvindo? Oi, Thaís. Bom, vamos começar então? Uhum, vamos sim. Karen, tudo certo aí? Boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Bom, gente, então iniciaremos agora o nosso quarto encontro do projeto Diálogo sobre Cárcere e Sociedade, né? É uma atividade de extensão do Laboratório de Estudos sobre Trabalho, Cárcere e Direitos Humanos, lá da UFMG, né? E eu gostaria de agradecer imensamente a professora Elaine, né, e a Thaís pela presença e por topar o debate hoje conosco, né? A dinâmica é muito simples, vocês têm um tempo que a gente determinou, enfim, mas é em média 15 minutos para cada um, para cada uma falar. E depois a ideia é que esse debate circule, né? Então as pessoas vão fazendo inscrições aqui ao longo do nosso debate e a ideia é que vocês passam a conversar mesmo, a fazer o debate de fato, né? O filme escolhido hoje foi o Bagatela e Uhum, eu gostaria de desejar um bom debate a todas e a todos, né? Eu gostaria que vocês se apresentassem, ao invés de eu apresentá-las, tá bom? Vamos lá. tá bom, mas quem vai começar? Começa a Thaís. Posso começar? Dá para ouvir direitinho? Dá sim. Na verdade, eu não estou ouvindo ninguém agora. Sim, É, Thaís. Elaine, você que está com o oi, microfone ativado, está me ouvindo? tô ouvindo, sim. A sua imagem é que tem só uma foto, não tá aparecendo você. Acho que a câmera tá. Até porque para mim ficou tudo mudo. Tá, Hum, mas já que dá para ouvir, tá certinho. Meu nome é Thaís, eu faço parte do LabTrab desde 2013. Eu sou formada em psicologia e atualmente estou fazendo mestrado na área da saúde, com orientação da Carol. E, não sei, acho que eu já termino a minha apresentação e começo falando, a Elaine se apresenta antes. pode Como ser vocês também. acharem melhor. Posso me apresentar também. Bom, boa tarde, gente. Eu queria agradecer o convite, a Carol, né? Dizer que é um prazer estar participando desse momento com vocês. A UFMG é uma referência para mim, com a professora Vanessa Barros, com a Carol, e a Thaís, que não é a Thaís Costa, é a outra Thaís Costa eu estou conhecendo agora. Eu sou Elaine Pimentel, sou professora da Universidade Federal de Alagoas, a UFAL, moro aqui em Maceió, e sou da área de Direito, minha formação em Direito, sou professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Alagoas, mas também tenho formação em Sociologia, mestrado e doutorado em Sociologia, então transito nessa área
da interação entre sociologia e direito, e há muitos anos pesquisando sobre gênero e sistema de justiça criminal, né? Eu coordeno um grupo também, dois grupos, na verdade, aqui, um mais antigo, que é o NEP, Núcleo de Estudos e Políticas Penitenciárias, e o mais recente é o CARMIN, Feminismo Jurídico. Então, eu trabalho com gênero e feminismo, aí com as questões jurídicas não só criminais, mas mais amplas também, outros aspectos do direito. Então, é isso. Agora a Thaís vai começar a fazer algumas reflexões, é isso? Isso, pode ser. Então, começando... Na verdade, dá para falar muita coisa com base nesse documentário, né? Então, eu vou destacar só alguns pontos e outros a gente puxa durante o debate mesmo. Então, a primeira coisa que eu acho interessante destacar é que esse documentário, ele não é uma crítica só ao sistema de justiça criminal, né? Ele é uma crítica direta ao capitalismo. E isso me lembra uma máxima que muitas vezes é esquecida por nós, né, que discutimos essa questão antiprisional, que é: não se discute desencarceramento e fim das prisões sem uma base anticapitalista muito forte. Então, o termo bagatela, que dá nome ao documentário, ele muito mais do que nomear um ato de pouco valor, de pouca insignificância para o direito, ele nomeia todo e qualquer ato criminalizado, na minha opinião, porque na teoria o direito penal ele se propõe a combater, o que o direito penal, né, se propõe a debater, ele nem de longe justifica tudo que ele causa. Então tudo deveria se tornar insignificante frente à violência que é esse sistema. O debate do documentário, ele não deve se restringir a uma análise do princípio da insignificância, porque não tem nada a ver com lei ou com quantidade. É uma análise sobre políticas públicas que vem falhando, é uma análise sobre sistema de saúde que não é universal, é uma análise sobre desigualdade social, sobre racismo e principalmente sobre a seletividade do sistema penal. Trazendo um pouco para acontecimentos mais recentes, esse documentário me fez perceber como um debate que deveria ser incessante, né, nas lutas progressistas, só vem à tona em situações de emergência, como a luta pela renda básica de cidadania. Nós estamos solicitando só agora um direito que deveria ser permanente para um equilíbrio da distribuição de renda. A renda básica, ela deveria ser uma luta constante, porque é direito básico. E junto com ela a taxação de grandes fortunas e outras medidas que não são a solução para o fim do capitalismo, mas é um caminho que pode salvar muitas vidas no aqui e no agora. No caso da Sueli, que é uma das mulheres que narra sua história no documentário, ela foi presa por conta de 2 queijos e um pacote de biscoito, que custaram para ela 1 ano e 6 meses de liberdade. O processo dela foi anulado, como a gente viu e tudo mais, ela foi absolvida, mas quando ela sai, nós vemos que as condições materiais da vida dela continuam a mesma. Ela continua doente, continua desempregada, sem renda, com a família e com a fome crescendo e tudo mais. E quando ela diz que não vê outra saída se não furtar novamente, é porque o sistema capitalista ele faz com que a escolha diária das pessoas seja entre a morte e a morte, entre a fome ou a prisão, ou qualquer outra forma de punição, né, dessas inúmeras existentes. E com isso a gente vê o encarceramento crescendo mais e mais, e quando não o encarceramento, outras formas de genocídio, que entre as mulheres principalmente vem crescendo mais nas últimas décadas do que em relação aos homens, e aí a gente entra em questões fundamentais de gênero em relação ao sistema prisional. E não é à toa que todas as pessoas entrevistadas nesse documentário são mulheres. Então, essa relação gênero, raça e classe, elas são indissociáveis para se tratar de sistema prisional. E explicam, inclusive, esse aumento do encarceramento feminino. Outro ponto que eu acho interessante discutir em relação a esse documentário é a questão da Maria, que é a mulher que foi presa enquanto estava tendo um surto. Tratar saúde mental como caso de polícia é recorrente na nossa história, né? A política de drogas está aí para exemplificar isso.
E no caso da saúde mental, no caso da Maria, não foi diferente. Ela teve seu quadro agravado pelo encarceramento, ela sofreu tortura, ela perdeu a visão. E isso simplesmente por correr na rua. Correr na rua e estar em posse de um shampoo e condicionador foi determinante para ela ser selecionada pelo sistema. Então, no caso dela, o fato dela ser uma mulher racializada correndo na rua causou a suspeição. Então, semelhante ao caso dela, existem milhares outros, como o da Babi Querine. Eu não sei se todo mundo ficou sabendo do caso da Babi, que foi bastante discutido no ano passado, mas ela foi presa depois que supostas vítimas, e aí eu nem preciso dizer, né, qual é o perfil dessas vítimas ideais, afirmaram que foram assaltadas pela Babi e usando como critério de reconhecimento o cabelo da Babi, que é um cabelo crespo, já que ela é uma mulher negra com cabelo crespo volumoso, e esse foi o critério para reconhecerem ela enquanto a pessoa que furtou algo. Então, foi um reconhecimento com bases raciais que foi o suficiente para condenar uma menina de 20 e poucos anos a 5 anos de prisão. E mesmo existindo provas que a Babi sequer estava na cidade que o fato ocorreu, ela foi condenada. E aí, no documentário, a gente vê o depoimento de 2 vendedoras de uma loja, que quando o juiz pergunta se elas viram o ato, né, de roubo sendo praticado, a vendedora fala que não viu, mas que sabia que a pessoa estava se preparando para roubar. Então, com base em que elas diferenciam uma consumidora de uma suspeita? A gente sabe muito bem, né, com base em que isso é definido. E um outro caso também que é mostrado no documentário é o da Vânia, que é aquela moça que foi presa pela primeira vez aos 20 anos, né? E durante 10 anos ela vai e volta dentro do sistema penal pelo mesmo motivo. Sempre furto, e ela vai e volta durante esses 10 anos, e aí fica o pensamento, né? Qual a semelhança entre todas essas mulheres? O que diferencia elas, por exemplo, de jovens classe média, alta, brancos, que se gabam por aí por pegar chocolate nas lojas americanas, né? A gente vê as pessoas falando isso. O que diferencia elas dessas pessoas? E falando um pouco sobre aquele juiz da vara criminal, né, de São Paulo, aquele sujeito totalmente caricato, que a gente até escuta ele falando rindo, mas que ele tem um discurso que no dia a dia a maioria das pessoas reproduzem, a fala dele resume a decisão da maioria dos juízes, dos apresentadores de programa de TV, dos milhões de brasileiros que elegeram um genocida como chefe de Estado, né? Esse juiz, por mais caricato que ele seja nesse documentário, por mais que a gente vê e fique um pouco abismado, ele representa a grande maioria das pessoas. E ele, quando ele começa aquele discurso de que pobre bom é o pobre que levanta às 5 da manhã, pega 1000 ônibus para trabalhar, chega em casa e trabalha mais, e se contenta por ganhar um salário mínimo ou menos, e aí ele termina falando que esse cidadão é o que dignifica o país, que, como ele mesmo diz, é o que sofre, mas sofre com altivez, ele não está deslocado do pensamento da maioria. Ele sequer está deslocado do pensamento de muitos progressistas por aí, né? Aquela famosa esquerda punitiva. E nós temos que tomar muito cuidado para que nossas práticas elas não funcionem como alimento para discursos como esses. Um exemplo, trazendo de novo aqui para a atualidade, é o que eu vejo das pessoas que se dizem progressistas, pedindo atualmente intervenção do exército, pedindo atuação policial e coisas assim para combater o coronavírus, para combater as pessoas, né, em relação ao coronavírus. E isso é um absurdo. É do nível de aplaudir um governador genocida que manda a polícia militar arrastar pessoas para fora da praia. A gente está num status que a gente está aplaudindo isso. Então, é necessário tomar cuidado para não legitimar, nesse momento, um discurso e uma prática que, em outros cenários, nós seríamos contra. O sistema de justiça criminal, ele opera de forma muito capilar, usando diversos dispositivos, né, para alcançar as pessoas, para ter mais poder, e não dá para ser contra eles só nas bagatelas da vida. É preciso levar essa atitude para todas as esferas. E assistindo esse documentário, fazendo essa articulação com o que está acontecendo atualmente, isso me veio muito à mente,
que a gente fica com uma indignação muito grande em relação a ver a justiça criminal agindo nesses casos, mas essa indignação elas tem que ser estendida aos outros casos, tem que ser estendida ao nosso cotidiano, porque são essas outras situações que vão basilar prender uma pessoa que estava pegando comida no supermercado. É tudo um sistema só, é uma criminalização que ela opera sobre os mesmos sujeitos e elas têm que ser combatidas em todos os âmbitos, não só nos ditos bagatela. Acho que é isso um pouco da reflexão que eu tirei, mas a gente pode discutir depois, durante o debate. Passar a palavra agora para a Elaine. Oi, gente. Então, assim, muito bom ouvir a Thaís e refletir sobre algumas questões importantes, quer dizer, todas as questões apontadas são questões inquietantes de um documentário que, inclusive, é bastante atual, apesar de não ser recente, vamos dizer, né, publicado, colocado a público agora. Então, ele revela uma permanência das práticas do sistema de justiça criminal que estão ao redor dessa seletividade, que é uma marca muito forte do sistema no contexto mais amplo da estrutura capitalista que organiza as práticas sociais, etc. Então, assim, eu fico muito feliz em ouvir, em aprender com as reflexões de Thaís e perceber que é inevitável que qualquer fenômeno que a gente venha discutir em torno do sistema de justiça é inevitável levar a discussão em torno de gênero, de raça e de classe. Um recorte, eu diria assim, uma condição, um recorte epistemológico interseccional que nos coloca diante de questões que se reproduzem nas práticas do sistema de justiça que não estão efetivamente somente nos delitos ditos de bagatela, né? Essa expressão delito de bagatela é uma expressão que vem na literatura jurídica, né, já numa construção, uma tentativa de oxigenar essa perspectiva do bem jurídico valioso, do bem jurídico que é violado, né, nas palavras daquele juiz que a Thaís, de uma maneira muito assertiva, chama de caricato. De fato, a gente custa acreditar que aquele é um discurso real, mas esse é o discurso corrente, esse é o discurso, alguns com um pouco mais de sofisticação, lapidação, mas esse é o discurso corrente no campo da justiça, com exceções. A gente vai ter uma estrutura de justiça marcada por algumas, vamos dizer, opiniões e posicionamentos progressistas, né, mas que, na verdade, a condição cultural punitivista parece ser um pressuposto para lidar com os dramas sociais, com as questões sociais todas que se impõem e sem fazer uma conexão com a realidade, né? Eu penso que a grande complexidade do sistema é construir um aparato normativo, né? Lidar com esse aparato normativo distanciado da realidade. Há um momento na fala daquele juiz que me chamou muita atenção, que ele diz assim: eu sou escravo da lei. A lei está aí, então eu tenho que aplicar. Se uma pessoa descumpriu uma norma jurídica, violou um bem jurídico, ela tem que ser condenada. O que vai acontecer no sistema não me interessa, não é de minha competência. Quer dizer, na verdade, ele não se sente um ator implicado no processo no sentido mais amplo do que a gente poderia chamar de política criminal. Essa é a grande questão. Os atores se colocam em lugares diferentes, né? Não, eu sou só o juiz, eu estou só sentenciando. Quem vai cuidar do encarceramento é o Poder Executivo, com toda a sua estrutura, e eu não posso fazer nada se não está funcionando bem. Então, não se implica nesse processo, né, de se responsabilizar pela vida de alguém, pela integridade, pela dignidade. E aí há uma questão estética muito interessante na construção do documentário, que é fazer essa contraposição de um discurso dessa natureza, né, com a realidade vivida por essas mulheres, né, que, como Thaís já demarcou muito bem, elas, não é uma questão de gênero, são mulheres, elas são mulheres
negras, elas são mulheres pobres. E elas viveram diversas situações ao redor do sistema de justiça que implicaram violações dos direitos humanos no curso do processo, no curso da execução, e muitas delas estão nas redes ainda do processo, porque o processo se alonga como algo que fica represado, vamos dizer assim, numa condição de marginalidade e passa a ser a própria identidade dos sujeitos, né? Com toda essa, vamos dizer, com o que eu me lembro muito de Goffman, né? Falando de estigma, então a ideia de uma identidade da periculosidade, da mulher periculosa, e essa periculosidade se delimita a sua condição, na verdade, periférica num sistema que é seletivo, né? E é interessante a percepção delas ao redor disso, né? Então, eu acho que foi a Vânia, se não estou enganada, que diz assim, mas tem coisa pior, por que não pega os estupradores, né? Por que quem faz crime de colarinho branco? Então, ela vai fazer uma reflexão em torno da sua condição diante do sistema de justiça, e ela não vai ter as ferramentas teóricas para discutir seletividade, nem as palavras da própria, né, do sistema jurídico, das normas penais, mas ela vai entender que, socialmente, existe um campo de realidade dentro do qual elas se encontram pela condição periférica e que leva a certo comportamento do sistema de justiça, né? Então, essa seletividade, ela vai aparecer não somente quando o sistema de justiça chega aos sujeitos e formalmente as leva à prisão, aí vem o flagrante, toda aquela coisa. Não é só assim, tanto é que a Sueli, ela faz uma descrição, né, o documentário começa ela falando das delegacias que ela foi, porque fui para o 45DP, porque fui para não sei o quê. Então, assim, elas estão ali no contexto de uma mega estrutura punitiva que, ao mesmo tempo em que é familiar, porque ela fala como se todo mundo conhecesse, e, na verdade, algumas pessoas vão conhecer, porque algumas pessoas vão lidar com esse sistema de justiça. Então, a narrativa em si, ela revela a seletividade do sistema nas suas próprias entrelinhas, né? E vai mostrar como é forte a estrutura punitiva, desconsiderando elementos da própria realidade. Eu achei muito interessante o posicionamento, né, do juiz Marcelo Semer, que é uma das referências nacionais hoje de antipunitivismo, de desencarceramento, e já naquela época ele vai mostrar isso, né, e fazer um contraponto à fala do outro juiz, no sentido de que é preciso entender o que se está fazendo quando se encarcera alguém. Essa percepção, ela foge à sociedade, né? E aí é interessante perceber que antes de chegar às garras da justiça, do ponto de vista formal, a cultura punitiva está na própria sociedade, porque algumas narrativas, pelo menos a da Vânia aparece isso, a da Maria em certa medida aparece, quer dizer, quando as vendedoras dizem que não viram o ato acontecer, mas foi uma cliente que foi avisar que aquelas mulheres estavam ali, não sei, a gente não vai saber qual foi a linguagem que foi utilizada, mas quase em situação de furto, né, ou em situação de suspeição. A suspeição é demarcada por elementos de gênero, de raça, de classe, né, que são muito fortes e que compõem dentro do tecido social um sistema de justiça, eu diria, informal, né, um controle social de natureza penal informal. Então, a grande perversidade do sistema de justiça é ele ir além de si mesmo. Isso é uma coisa que me inquieta muito. O sistema vai além de si mesmo. Então, a gente... mas é postura de tal juiz, postura de tal promotor.
uma defensoria que não dá conta, mas a gente percebe que os impactos, os efeitos, eles estão para além dos muros da estrutura da justiça, e isso alimenta as práticas punitivistas em situações de toda a natureza, e muito fortemente nesses chamados delitos de bagatela, né? Quer dizer, a analogia que o juiz faz, que aí eu não me recordo o nome dele, que ele faz dizendo, você contrataria alguém para ficar na sua casa? Eu não contrataria, né? Você gostaria de saber que tem alguém cuidando dos seus filhos e tal? Então, ele vai chegar ali a um discurso do senso comum, totalmente dissociado, vamos dizer, de uma reflexão mais fundada na realidade social, nos impactos, né, nas violações a direitos humanos, para ganhar, entre aspas, né, a legitimidade por um discurso de medo, de ódio, de, enfim, que alimenta esse sistema, né? Então, isso também foi algo que me chamou a atenção. No caso da Maria, talvez de todas as narrativas seja aquela mais impactante, né? Pela condição de pessoa em situação de sofrimento mental, em razão da violência sofrida, fica ali muito, em certa medida, nas entrelinhas, mas para a gente que faz uma leitura crítica do sistema, fica muito claro que ela foi torturada, né? E vem a perder um olho, quer dizer, isso revela que não apenas o sistema não se sustenta pelo próprio discurso de reintegração, ressocialização e etc., como o sistema é um veículo, um meio de violação da dignidade humana, né? Essa é uma expressão muito do juridiquês, né, do campo do direito, mas é uma forma de sintetizar algo palpável e objetivo do ponto de vista das responsabilidades, né? Que no Brasil, particularmente, mas não só no Brasil, em outros países que vivem a realidade dessa grande desigualdade social, da seletividade, enfim, as violações de direitos humanos no Brasil, elas se naturalizam, né? De maneira que as pessoas não se surpreendem mais. Quando nós tivemos em 2017, eu penso, aquela decisão do Supremo Tribunal Federal que traz a discussão do estado de coisas inconstitucional, aquilo ali mexeu com toda a discussão, né, agora nós, ao redor do sistema carcerário, agora nós temos os holofotes voltados ao sistema carcerário, porque os 3 níveis de governo, federal, estadual, municipal, sim, devem se implicar nesse processo, os 3 poderes, o executivo, o legislativo, o judiciário, todos devem atuar no sentido da superação dessa condição de inconstitucionalidade constante, tolerada, repetitiva. A decisão, né, o voto dos ministros, a decisão, elas são realmente marcadas por um discurso, vamos dizer assim, encantador, né, se eu posso usar essa expressão para brincar com as palavras, é um certo encanto de que agora nós temos algo a nominar a situação que se percebe no sistema. É evidente que ali o olhar era sobre o sistema de justiça, era sobre o sistema carcerário, a própria prisão. Mas a gente pode ampliar isso às situações do sistema de justiça criminal como um todo, porque até chegar na prisão, muita coisa aconteceu antes. Aconteceu, inclusive, esse controle social informal, que é um controle de natureza penal. Aconteceram as intervenções da segurança pública por meio do policiamento militar e etc. Né? Veio o processo com as fragilidades de defesa. Então, são diversas situações, né, de afronta à dignidade dessas pessoas que são captadas pelo sistema de justiça de forma seletiva e que são toleradas
porque é como... E aí a grande questão, se a gente faz a leitura mesmo do ponto de vista antropológico, do que a cultura como uma tradição viva, algo que se reproduz naturalmente no tecido social, né? Então, é dizer que, bom, o chão é assim, né? E a fala do juiz, mais uma vez, poxa, ele sabia que era daquele jeito, ele pediu para estar ali, ou ela pediu para estar ali, ela pediu para estar ali porque ela sabia que seria punida, etc, etc. Né? Então, há uma perspectiva positivista bastante maniqueísta que ela é preponderante no sistema e que ela vai estar presente em todo e qualquer tipo de crime, como o Thaís também falou. O que nos chama a atenção, e eu acho que um ponto de sensibilidade desse documentário é o esforço de evidenciar que todas essas críticas que a gente faz ao sistema no sentido macro, né, chega às últimas consequências quando a lesividade, ou na linguagem jurídica, o bem jurídico, é insignificante, efetivamente, né? Então, tem toda a literatura para discutir o princípio da insignificância, etc, etc, e dizer que não houve uma lesividade substancial, né? Mas isso não é suficiente, né? E aí, assim, como eu já venho pesquisando mulheres se chama de justiça há muitos anos, eu já estive diante de várias mulheres com situações parecidas com essa, né? Por desodorante, por uma lata de leite, por uma caixinha de café, enfim. E isso é bastante complexo, porque por um objeto como esse, uma mulher, um homem, pode ser linchado na rua, como já aconteceu, né? Então, as pessoas fazem justiçamento com as próprias mãos, considerando a grande afronta que isso representa, que é a subtração, né, desse bem jurídico pelo furto. Então, isso vai nos mostrar a grande perversidade do sistema, né? E eu penso que a tentativa do documentário, do ponto de vista do seu roteiro, né, da escolha das personagens, elas não foram escolhidas aleatoriamente. A tentativa era mostrar somente isso: mulheres pobres, negras, né, que com saúde mental debilitada, e com isso problematizar. Olha aí, até nesses casos mais extremos, o sistema de justiça se comporta, né, do mesmo jeito e às vezes até pior do que se comportaria em outras situações, né? Então, tem várias questões, e eu quis apontar algumas que, vamos dizer assim, para além do que Thaís falou, e eu fui anotando aqui, concordo demais com todas as questões que ela coloca, e eu acho que é isso, a gente pode fazer o debate agora. Obrigada. Boa noite, pessoal. Eu sou Mariana, né? Como a Karen falou, eu vou ajudar aqui hoje na organização do debate, né? Primeiramente, gostaria de agradecer a Elaine e a Thaís, muito bom escutar vocês, acho que instiga muitas coisas, assim, para a gente debater. E vou chamar, então, a primeira pessoa, que é a Lourdes de Fátima Moraes. Lourdes. Você está aí? Lourdes? Mari, explica para ela ativar o microfone, às vezes está desativado. Sim. Lourdes, para você falar, você tem que ativar o seu microfone. É só você clicar no seu nome e aí vai aparecer a opção. Karen, você consegue habilitar o microfone dela? Não consigo não, Mário. Eu só consigo desativar. Agora, para ativar, tem que ser a própria pessoa. Aí, Lourdes, você pode clicar no meio da sua tela, na imagem que tiver aparecendo. Estão me ouvindo? Agora já deu. Sim, Lourdes. Oi, desculpa. Não, tudo bem. Eu fujo um pouquinho da discussão, assim, do documentário. Eu tenho estudado sobre prisão, sobre mulheres em
em sistema de encarceramento, e aí eu tenho uma dúvida, que é a seguinte, pode ser respondida agora, sobre a questão de quando as mulheres, se elas são levadas para o mundo do crime, se é que eu posso falar assim, por uma outra pessoa da família, marido, irmão, um exemplo, ou se hoje a gente já pode considerar em pesquisas a questão de a mulher ser a mentora do ato. Eu posso fazer um comentário? Por favor. É muito interessante essa questão e eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa sobre isso há 15 anos atrás, né? Foi a minha pesquisa do mestrado sobre, né? E foi uma coisa bem interessante a construção da própria percepção do fenômeno, vamos dizer, da socialização nesse contexto das práticas relacionadas ao tráfico de drogas. Por quê? Porque quando eu comecei o meu projeto, eu tinha certeza absoluta que era uma questão socioeconômica. E o título do meu projeto inicial era isso, as mulheres, a questão socioeconômica, o envolvimento no tráfico. Mas como eu fiz pesquisa qualitativa, com histórias de vida, escuta das narrativas, eu me surpreendi nas narrativas por encontrar o elemento afetivo como um elemento muito forte naquele momento. E aí eu fui trabalhar a partir dessa perspectiva, fiz todo um estudo voltado para a questão da afetividade, do amor, da construção do amor romântico feminino, né, que por amor vale tudo, então aí eu vou de cabeça, então tem muito dessa coisa dessa narrativa. Muitos casos com companheiros, alguns casos com irmãos, primos, tios, etc. No entanto, essa leitura de que há um componente afetivo que pode favorecer o envolvimento, ele deve ser lido com muita cautela, no sentido que ele não é determinante. E que se certas situações as mulheres se envolvem porque estão ali num contexto que também tem afetividade, não quer dizer que elas não possam protagonizar. Inclusive, são crescentes as mulheres que estão, sim, liderando certos grupos, né? Inclusive dentro das prisões. Aqui eu tenho escutado muito, é algo que eu ainda quero me debruçar para entender melhor. Já cheguei a orientar um trabalho de conclusão de curso de graduação sobre isso, mas é um tema que vem me inquietando, porque está no discurso do sistema prisional, do staff penitenciário, né? Dos gestores, etc., que é o desenvolvimento das mulheres nas facções criminosas. PCC, Comando Vermelho, e etc. Então, que narrativa temos ao redor disso a partir da experiência das próprias mulheres? Então, eu penso que a gente deve encontrar um ponto de equilíbrio, porque a gente não tem uma linearidade nas motivações que levam alguém a estar em redes relacionadas ao tráfico de drogas, à criminalidade organizada ou semi-organizada, enfim. Não há uma linearidade, há sim uma pluralidade de experiências que tem alguns pontos de encontro, né? Então, o afeto, ele pode ser um elemento, e em muitos casos mas ele não é determinante, né? Porque também, se não se reproduz um discurso muito, muito típico de uma perspectiva, eu diria, patriarcal mesmo, né? De que as mulheres são levadas, as mulheres não podem, não mandam, não são chefes, etc. Mas, evidentemente, que a gente sabe que há uma seletividade também de gênero, no sentido de mais aproximação, eu diria, do masculino, né, dos homens como os grandes protagonistas e tal, e tem uma divisão sexual do trabalho dentro de alguns grupos que atuam em tráfico e em outras organizações para desenvolvimento de atividades dessa natureza, enfim. Eram algumas reflexões. Thaís, você quer fazer algum comentário agora? Oi. Eu acredito que em relação a isso, a Vanessa até se inscreveu porque a Nayara do Labitrab, ela fez o mestrado dela com base exatamente nessa pergunta, né? Então, eu acho que a Vanessa, o comentário dela vai responder bem essa questão também. Tá, joia.
Então, obrigada, né? Obrigada, Lourdes, pelo comentário, pela pergunta. Agora, então, a gente passa para o Daniel e depois para a Vanessa. Daniel, Lucas. Mariana, conforme o debate, eu tinha uma dúvida, mas ela foi, de certa forma, esclarecida já. E como eu já participei dos debates da reunião passada, eu queria ceder minha oportunidade para outra pessoa participar. Tá, joia. Mas se você tiver outra questão depois, você pode se inscrever de novo, tá bom? Tá, obrigado. Vanessa, então, sua vez. Boa noite, pessoal. Elaine, querida, que bom te ouvir e te ver aqui. Ela demais. Muito bom. Thaís, adorei, Thaís, as suas considerações. Eu fico toda orgulhosa dessas ex-alunas. Bom, eu me inscrevi, na verdade, não foi nem para fazer algum comentário sobre a pergunta da Lourdes. Eu tinha me inscrito um pouco antes da pergunta dela, mas, de fato, a dissertação da Nayara, ela é uma dissertação muito interessante, porque ela trabalhou com a história de vida de mulheres que estavam presas na APAC de Itaúna, e uma das mulheres, e ela fez história de vida, então, especialmente de uma das mulheres com quem ela trabalhou, era uma chefe do tráfico na região dela. Ela teve presa há muito tempo, ela não começou, de fato, por causa de nenhum homem, ela começou porque ela queria melhorar de vida e ela não via outra maneira, ela trabalhava fazendo algumas entregas aqui e ali, mas aí resolveu ter o seu próprio negócio, vamos dizer assim. E o interessante disso tudo é que ela passou muitos anos presa e no final da pena ela já estava com aquele discurso bem institucionalizado de mudar de vida, etc, etc. Bom, saiu e algum tempo depois, Nayara comentou comigo que teve notícia dela que tinha voltado para o tráfico. Mas para Nayara, ela dizia que voltaria, porque ela gostava, porque a adrenalina fazia bem, porque ela ganhava dinheiro, porque ela tinha poder, porque ela era protagonista. Então, eu acho, assim, bem interessante. E, de fato, ela voltou e parece que foi presa de novo. Eu acho que é mais ou menos essa história que a Nayara comentou comigo. Então, de fato, né, a Elaine esclareceu, assim, muito didaticamente, e esse livro da Elaine, da dissertação, eu conheço, é muito, muito bom, muito interessante, enfim. Mas eu me inscrevi por causa de uma questão que ficou, assim, muito forte para mim desse documentário, sempre fica. Hoje eu assisti de novo para relembrar, e essa questão, ela me dá um soco no estômago todas as vezes. É quando a irmã da Maria Aparecida, ela fala alguma coisa do tipo assim, quando ela encontra a irmã depois, ela fala assim, algo assim, minha irmã estava numa solitária, nua, sem roupa, num pedacinho de colchão, e aí ela diz, é o procedimento, ela passou 40 dias assim, é o procedimento. Bom, que procedimento é esse, né? Que coisa mais medieval, de fato isso é medieval. A tortura e requintes de crueldade ainda acontece, e acontece com muita força, e é muito frequente, a gente escuta casos desse tipo em permanência. Aí a Elaine fala, a grande perversidade do sistema. De fato, a grande perversidade do sistema, aí é uma pergunta que eu acho que difícil de responder, mas ela é importante de ser formulada. De onde vem essa grande perversidade do sistema? Ela é histórica, né? Porque na Idade Média a gente já encontra, né? Nas casas de correção manufatureira, as casas de trabalho, casas de internação, hospital geral, isso tudo já foram construídos com o objetivo mesmo de tornar tão insuportável a vida lá dentro que eles teriam um comportamento melhor lá fora, com o objetivo de dissuadir, embora não dissuadisse, como ainda hoje não dissuade, né? Prisão não dissuade ninguém. Mas, enfim, a manutenção dessa perversidade do sistema
Você atribui, você consegue atribuir isso a alguma coisa, Elaine? O que você pensa sobre isso? Como que isso se mantém ainda hoje, século XXI? A tortura, né? A gente ainda no século XXI se deparar com tortura. E é tão arraigado, é tão forte, é tão inserido na sociedade punitiva que para implantar o mecanismo contra a tortura e tratamentos degradantes e cruéis é uma luta, dificilmente se implanta. Aí em Minas nós não conseguimos implantar, foi feito todo o processo, não conseguiu implantar, em muitos estados não conseguiu implantar, não sei se em Alagoas conseguiram. Então, não, né? Pois é, então isso tudo faz parte dessa grande perversidade do sistema, faz parte do procedimento, né? Como é que pode existir um procedimento desse ainda? Era isso, a minha indignação. Agora, o nome daquele juiz, Elaine, que você não lembrava o nome dele, eu anotei, porque a gente não pode esquecer o nome dos malvados. Ayrton Vieira. Ayrton Vieira, lá de São Paulo. Bom, era isso, gente. Beijo, Elaine. Obrigada, Vanessa. A Ana Luísa se inscreveu também. Acho que a gente pode escutar o comentário dela e depois passa para a Elaine e para a Thaís. Ana Luísa, você tem que clicar em cima da sua foto e aí vai aparecer a opção de você ativar o seu microfone. Ana Luísa, conseguiu? Então ótimo. Oi, boa tarde, gente. Eu chamo Ana Luísa, sou estudante de psicologia da UFPB. Lá no início, a Thaís fez uma ponte do documentário com o caso da modelo Babi, né, em Campo Grande. E eu li sobre o caso faz um tempo. Eu só queria fazer um comentário aqui, pontuar que a mídia, né, teve um grande papel no caso dela. O que ocorreu foi que ela foi até a delegacia só para acompanhar o irmão, que estava sendo conduzido como suspeito, junto a outros jovens, e lá ela foi tratada como suspeita, até que os policiais tiraram foto dela junto aos garotos que tinham sido levados como suspeitos, mesmo sem ela ser uma delas, e em seguida isso foi compartilhado pelos policiais em grupos de WhatsApp, dizendo que seria uma quadrilha de ladrões de carros. E é isso, né? A mídia tem um grande papel nesse discurso que cria esses estereótipos, esse discurso do senso comum, aí que foi citado também em seguida, e esse discurso está sendo sempre alimentado por coisas compartilhadas na internet e programas de TV sensacionalistas, como a gente já conhece, e como acontece tanto. E aí, antes mesmo de qualquer coisa, antes mesmo da pessoa ser julgada ou de qualquer coisa do tipo, a pessoa já é uma criminosa, de certa forma, e as pessoas já criam ideias sobre isso, sendo que só por conta de um compartilhamento ou a opinião de algumas pessoas. E isso faz parte desse sistema aí, né, perverso, que Vanessa falou. É só isso mesmo. Obrigada. Obrigada, Ana Luísa. Não tem mais nenhum inscrito, então acho que a gente pode passar, né, para a Elaine e para a Thaís fazerem comentários. Aí, quem quer começar? Fica à vontade, Thaís, se quiser começar, fica à vontade. Pegando um pouco o que a Elaine me falou um pouco na fala dela, né, sobre essa fé cega que alguns juízes têm na lei, e eu fico pensando também na fé cega que a sociedade tem na lei. E aí, quando a Vanessa faz essa pergunta sobre o que sustenta nessa violência, toda essa barbárie, me vem muito à mente um termo que a Vera Malaguti, ela fez até um capítulo de livro que chama A Adesão Subjetiva à Barbárie. E eu acho que esse termo dela explica muito porque essa violência fica cada vez mais potente e cada vez mais incrustada nas subjetividades, né? Porque essa demanda coletiva por castigo, por punição, por aplaudir essa violência e querer cada vez mais essa violência, e linkando um pouco com o que a Ana acabou de falar sobre a mídia, né? Porque
a mídia, eu vejo muito dessa adesão sendo potencializada pela mídia, né? É uma metodologia midiática nesses programas que a gente vê e que fazem as pessoas quererem cada vez mais sangue dessas pessoas selecionadas pelo sistema. E eu acho que é muito isso, sobre essa fé cega que se tem no direito, que faz as pessoas não enxergarem todas essas outras violências e todo esse derramamento de sangue que se pede cada vez mais. Acho que é isso. Uhum. Bom, assim, a inquietação de Vanessa eu compartilho plenamente. A gente vai, né, buscar na história como as práticas punitivas medievais e antes mesmo da Idade Média, práticas punitivas que já se identificavam na antiguidade, e a gente percebe algumas, assim, variações do mesmo tema, né? Há um outro verniz, mas as práticas continuam a acontecer. E quando a gente vê a tortura acontecer, a dificuldade de construir o mecanismo aqui em Alagoas também não teve, não estruturou, é impressionante. Então, não há esse olhar sobre o sistema, né? Aquela caixinha fechada que as pessoas não têm interesse. Mas uma coisa, sabe, Vanessa, que quando eu falei assim, essa grande perversidade do sistema, que é ele e ela em si mesmo, é porque a cultura punitiva, ela antecede o sistema e ela sai dele. Eu tenho pensado muito nisso, né? Eu tenho a oportunidade de alguns anos para cá de lecionar antropologia jurídica, então eu me aproximei muito da antropologia para entender os fenômenos culturais e perceber que essa naturalização das práticas culturais, ela vai estar nos processos educativos, né, com os nossos filhos, com as crianças, as escolas têm práticas punitivas com as crianças, os estudantes, vai perder o horário do pátio, né? Tem que copiar, não sei o que, quer dizer, às vezes a gente vê algumas práticas punitivas como uma certa organização da estrutura social. E dentro dessa organização, o sistema de justiça é só mais um, é o mais forte, no sentido, né, dessa mega estrutura prisional, né? Mas aquilo que é difuso no tecido social e que se reproduz em práticas punitivas dos processos de convivência, né, dos processos educativos, e que acabam sendo, para lá de tolerados, eles acabam sendo legitimados na própria sociedade. Então, o que me deixa muito inquieta é essa naturalização, e realmente o trecho que você apontou aí da irmã da Maria, né, realmente chama a atenção, mas é o procedimento, esse é o procedimento, né? Quantas coisas nós que transitamos pelo sistema prisional já não testemunhamos, vimos, ouvimos, né, que fazem parte do procedimento e que eles são mortificantes, eles são humilhantes, né? Mas o procedimento é legitimado pelo sistema. Então, a minha grande inquietação é saber que isso é uma estrutura cultural muito sólida e que, portanto, ela vai se reproduzindo como uma cultura viva, né? Então, eu gostaria de ter uma fala mais animadora no sentido da superação, mas eu não tenho grandes esperanças no sentido da superação do sistema. Eu sei que tem resistências ao sistema dentro da ciência, dentro de atuações de ONGs, de grupos políticos, etc. Acho que a gente tem uma força aí que tenta se contrapor, mas o sistema é muito grande. Eu me lembrei agora dessa coisa da força do sistema e de um discurso, eu diria, pouco animador. Não sei se vocês conhecem também o documentário A Casa dos Mortos. Vocês conhecem? Vocês já trabalharam com ele aqui? Thaís e Vanessa, Carol? E não, eu recomendo muito. E Thaís, que trabalha com saúde mental, fundamental, porque Vanessa também, enfim. Ele trata de um hospital de custódia de Salvador, na Bahia, enorme, né? E vai mostrar o que é o processo de mortificação de pessoas que entram em hospitais de custódia, né? E ali, assim, as coisas são também tem os personagens, tem toda a estética da produção que vai mostrando casos concretos e tal, e a gente vai entender por que chama Casa dos Mortos,
né? Mas nessa narrativa a gente vai perceber que é bastante complexa a situação de hospitais de custódia, porque ao passo em que a gente se agarra com todas as forças no discurso antimanicomial, a gente percebe que ele está mais forte do que nunca. Inclusive, eu tenho esse documentário, eu ganhei o CD original, que vem o próprio documentário e vem um CD extra só de comentários. E na época, as pessoas que trabalhavam com saúde mental no Ministério da Saúde, pessoas que a gente percebe que tem um engajamento, eu não sei, não me lembro bem qual é o ano da produção, mas ali, início de 2000 e pouco, e aí há várias falas nesse sentido. A gente está aqui tentando se sustentar. Um discurso 2015, né? Pronto. Então, a gente tenta se sustentar num discurso antimanicomial, mas no mundo inteiro nunca esteve tão forte, né? Então, isso é muito complexo, a gente lidar com essa desesperança, se eu posso dizer assim, né? Como é que a gente vai construir os nossos discursos, e a gente faz com um esforço imenso, em torno de uma mega estrutura que, com uma ou outra mudança aqui ou ali, de acordo com a estrutura político-jurídico, né, de um país, em geral, ele está nas práticas da própria cultura. Então, isso é bastante complexo, e por isso a minha afirmação, Vanessa, de que ele vai além de si mesmo, né? Ele antecede e ele vai além da própria estrutura de justiça. Eu concordo com você, Elaine, concordo, sim, totalmente. Os aparelhos ideológicos estão aí, né, firmes e fortes, permanentes, nada não avança, não muda, enfim. É isso mesmo. Agora, sabe uma coisa também que isso nos instiga, né, que somos da psicologia do trabalho, é justamente os trabalhadores que fazem isso, né? São os agentes penitenciários, eles são trabalhadores, são homens e mulheres. Aliás, eu já ouvi, assim, de muita gente preso, familiar, que as agentes mulheres são, entre aspas, piores que os agentes homens. Eu ouço isso com muita frequência. Mas esses trabalhadores que perpetuam essas práticas, né, que reproduzem essas práticas, eles têm que se adaptar também, né? Eles têm que se adaptar, porque senão eles não sobrevivem dentro do sistema. Mas o esforço para essa adaptação, a economia dessa adaptação, ela é muito perversa também, tanto é que a grande maioria dos trabalhadores do sistema está adoecida, né? Fortemente adoecida. Quantidade de afastamentos por problemas mentais, a quantidade de suicídios, enfim, a quantidade de doenças que a gente vê claramente que fazem parte da psicossomática. Então, eu estou lembrando aqui da Michelle Perrot, né, quando ela chama as prisões de instituições impossíveis. Eu sempre recorro a ela por isso, né? Porque não tem como os trabalhadores sobreviverem, assim, incólumes a um sistema desse. E por mais que a gente pesquise, denuncie, nada muda. Eu tenho uma outra ex-orientanda que fez um trabalho numa penitenciária que tinha sido destruída e foi reconstruída, e os trabalhadores, todos novos, parece que da turma antiga, ficaram apenas 2 agentes. E os novos entraram dentro de uma outra cultura, passaram por um novo treinamento, enfim. Algum tempo depois, ela voltou lá, estavam todos aculturados já, todos reproduzindo as mesmas práticas, o mesmo discurso. Isso não muda, né? Obrigada, Elaine, Vanessa e Thaís. Agora o Cláudio Júnior.
Cláudio, você está aí? Oi, eu estou. Vocês conseguem me ouvir? Sim, estamos escutando. Eu só queria fazer um comentário, porque tem uma hora do documentário que a Defensoria Pública fala, né? E aí ela fala assim que muitas das vezes o pessoal, os defensores públicos não têm contato com o encarcerado. E aí eu fiquei pensando a respeito disso e eu queria fazer um comentário, porque como é possível eles limitarem o ser humano a partir de um único crime, né? Eles não têm contato com a percepção da pessoa que foi presa, e aí eu entro num dilema que é o papel da justiça. Porque eu percebi que, nesse momento, a justiça ela é cabível só enquanto reduzida ao punitivismo, né? E não na justiça enquanto forma de equiparação social, estrutural, econômica. E levando um gancho sobre o que a Vanessa Barros falou semana passada a respeito de um livro que é Cárcere e Fábrica, que eu ainda não tive contato com ele, então não tenho nem como falar sobre, mas do sistema carcerário enquanto forma de manifestação do sistema capitalismo, né? Se abraçando do outro para poder se manterem, né, perpétuos. É só esse comentário que eu queria fazer mesmo e perguntar a Vanessa Barros se ela poderia falar um pouco sobre isso, porque esse livro é difícil de achar, eu já rodei a internet inteira procurando e não acho. Obrigado. Olha, Obrigada, as minhas Carla. alunas, só um minutinho, desculpa, as minhas alunas aqui de João Pessoa digitalizaram. Eu vou colocar à disposição talvez a Ana, se a Ana estiver aí ainda, ela pode dizer como é que vocês podem ter acesso a esse livro digitalizado. Obrigada, Cláudio. Agora, então, a gente passa para a Karen. Obrigada, Mari. Eu queria, na verdade, era mais fazer um comentário mesmo, mas se alguém quiser comentar por cima, vai ser fantástico. Mas é mais partindo do que a Vanessa falou, a Alessandra, a Thaís, né? Porque tudo que foi falado aqui, na verdade, até agora. Mas começando com a questão do adoecimento dos agentes, né? Que é muito comum a gente ver mesmo notícias sempre de agentes que se suicidam, que não conseguem, né, trabalhar nesse ambiente, que tem vários problemas para administrar isso. E uma coisa que a gente tem muita dificuldade, não sei se é a gente no geral, mas eu, pelo Cultis, tive essa dificuldade, que é o projeto de extensão que a gente tem lá no LabTrab, é essa questão justamente de não transformar o agente em monstro, né? Entender que ele também é vítima do sistema, tanto quanto as pessoas que são presas, né? Mas é uma questão que é muito fácil da gente esquecer e da gente culpabilizar, né, essas pessoas, esses trabalhadores, pelo sofrimento das pessoas que estão presas, né? Então, eu lembro logo nas primeiras vezes, nas minhas primeiras experiências de ir da fila, que foi um desafio muito grande isso, né, de conseguir olhar e não ter raiva, porque a gente está em contato direto com as famílias, então a gente acaba tomando as dores, né, das famílias, querendo ou não, né, por mais que a gente tente ter um distanciamento ali, a gente se apega, se afeiçona e entende as dores das famílias, então a gente acaba, né, enxergando os agentes também com os olhos delas. Então, é um exercício muito difícil, né? Pelo menos para mim, eu tenho alguns colegas que também compartilham esse pensamento, esse sentimento, mas a gente tem que, né, se lembrar constantemente, né, que eles não são monstros. E outra coisa também que me chamou a atenção, isso foi num documentário, foi quando uma das presas, eu anotei o nome dela em algum cantinho, agora eu perdi nas minhas folhas, quando ela fala que ela sabe que ela fez e que ela tem que pagar. Né, não, eu fiz errado, eu sei que eu tenho que pagar. Né? Ela não consegue entender também a sua condição de vítima, que a Elaine falou isso também um pouco mais cedo, né, que as pessoas não conseguem, às vezes, se enxergar nessa condição, ou não conseguem, com tantas palavras, com tantos vocabulários, né, entender o sistema como um todo, mas elas
entendem uma coisa ou outra. Eu não sei, eu acho meio complicado isso, porque a gente escuta muito nas filas, as famílias falando, e as pessoas que já passaram pelo sistema também, falando sempre essa questão de, não, eu fiz errado, né, eu sei que eu tenho que pagar, então, não, meu filho, ele tá cumprindo o dele, né, ele tem que cumprir, ele agiu errado mesmo, então tá certo, agora eu, que sou família, não tenho que ser punido. E eles têm muita dificuldade para enxergar que, né, o filho também não tinha que estar passando por isso, que é uma injustiça, né, então... Era isso, se alguém quiser comentar. Obrigada, gente. Obrigada, Karen. Tem mais duas pessoas, acho que a gente pode passar para elas e depois a gente retorna para a Elaine e para a Thaís. Agora, então, é o Jonas Veloso. Boa noite a todos. Boa noite. Então, eu sou o Jonas, eu sou analista social do Presp, em Montes Claros, e eu gostaria de incluir na discussão, especificamente sobre a bagatela, sem desconsiderar, é claro, todos os aspectos relacionados à subjetividade do sujeito e tudo mais, a questão do custo social. Eu tenho direito, mas eu faço mestrado em desenvolvimento econômico, e no final de 2018, quando eu escrevia meu projeto de mestrado, eu me deparei com um caso de uma mulher que furtou 10 combos de shampoo em uma loja de conveniência. Esses produtos ao preço de R$ 21,90 cada, se eu não me engano. Assim, os 10, né, a res furtiva totalizaria em torno de R$ 19,00. E o juiz, ao analisar o caso na audiência de custódia, ele fixou uma fiança de R$ 700. Isso considerando, na visão dele, que haveria indícios que ela iria vender esses produtos, porque ninguém usaria 10 combos de shampoo, então alimentaria o sistema criminal. E também que R$ 219 seria um valor que ultrapassaria o valor da bagatela. E esses R$700, ele fixou R$700 a fiança, e ela não tinha esse dinheiro, ela não conseguia pagar esse valor. E acabou ficando 3 meses presa até que a defensoria conseguisse sua liberdade provisória. E a cada mês presa, o Estado gastaria em torno de R$ 2.100, se eu não me engano, se os dados que eu me recordo, mais ou menos. Então, 3 meses, R$ 6.300. Eu estou trazendo isso porque os argumentos contrários na bagatela é como a gente vê o argumento econômico, que R$15, 10 pessoas furtarem R$15 vai dar um custo, vai dar um prejuízo muito grande para aquele comerciante, para o empreendimento privado. Então, assim, teria que considerar. Aquele juiz até cita no documentário que se todos os torcedores no estádio forem uma loja, cada um roubar 10, R$15, que vai dar um prejuízo enorme. Mas, se a gente considerar nessa perspectiva econômica, mesmo nessa perspectiva econômica, eu entendo que não se sustenta. Na perspectiva de que o custo social do cárcere é desproporcionalmente muito maior que o dano ao patrimônio. Ou seja, o patrimônio público ele sofre muito mais que o patrimônio privado. Nesse caso que eu citei, nós temos R$219 do patrimônio privado, que foi lesado, contra R$6.300 de 3 meses. E eu nem estou considerando aqui o custo do processo judicial, que é um custo elevado também. E, assim, eu estou trazendo esse ponto, mas, novamente, eu não quero desconsiderar todos os aspectos relacionados à subjetividade do sujeito, tudo que foi dito aqui até então, em relação a quem sofre aprisionamento, que, de fato, é realmente quem é mais penalizado em todos os aspectos. Mas acredito que esse argumento do custo social é importante que a gente considere também, muito porque é um argumento que surge em discussões. É comum surgir em discussão. E pelo próprio argumento econômico, a gente consegue desestabilizar tantos outros argumentos que se apontam por esse mesmo caminho. E se alguém quiser comentar um pouco a respeito desse aspecto também, agradeço. Só isso mesmo. Obrigada, Jonas. Milena? Oi, boa noite. Boa noite. Eu acho que eu vou comentar uma coisa que eu fiquei muito intrigada, assim, quando eu estava assistindo.
E eu acho que vai até dar uma continuada no que o Jonas acabou de falar, assim, que é sobre esse ponto econômico mesmo, assim, do quanto esse argumento não funciona. Mas é sobre uma fala do juiz também, que ele diz do que foi furtado, né? Que ele diz assim, mas não são coisas de necessariamente para viver, para necessários a viver a vida, não lembro a palavra que ele usou. Mas não são itens básicos, né? Foi roubado um queijo, foi roubado biscoitos, alguma coisa assim. Não é como se tivesse sido roubado arroz ou algo do tipo. E eu fiquei pensando muito nisso, assim, porque na base argumentativa dele toda, ele vem dizendo, né, do quanto a gente não pode usar o argumento da bagatela, usar o argumento do que é o que é subjetivo, né? O que é o preço, o que é insignificante para mim, o que é insignificante para você, porque senão todo mundo ia estar roubando e tal. E logo depois ele diz, tipo assim, no sentido de não é o valor que foi roubado, é o que foi roubado, né? Porque como se fosse necessário da vida pudesse acontecer, sendo que ele diz que não, né? Mas enfim, só acho que eu não tô conseguindo argumentar direito os meus pontos, mas no sentido da punição dele é tão alta que mesmo ele dizendo que não é para não que os itens básicos poderiam ser roubados, né? Que é o que ele deixa transparecer assim na fala dele. Não poderia, porque ele também diz que que nenhum valor é subjetivo, nenhum valor é significante. E aí, enfim, eu só fiquei pensando, até nisso ele julgou, sabe, o que a pessoa vai comer ou não, tipo assim, pode roubar um queijo, não pode roubar um queijo, pode roubar um arroz, não pode roubar um arroz. Até isso é julgado, né? O que é roubado, não é nem o valor que foi roubado, mas o que foi roubado, assim. E aí, então, eu acho que para esse juízo, realmente, né, que reproduz todo esse discurso extremamente punitivista, e sendo o punitivismo por ele só, né, não adianta a gente argumentar economicamente, porque eles não estão importados com isso, né? Eles não estão se importando com o valor, estão se importando com a lei, assim, né? Em seguir essa lei, que é extremamente gorosa para um público que rouba, né? E não para outros tipos de crime, assim. Mas, enfim, é só que eu fiquei pensando mesmo, assim, até isso o cara julga, né? Até o que foi roubado, o que não foi, assim. Mas eu acho que é isso. Boa noite. Obrigada, Milena. Agora, então, a gente pode voltar para a Elaine e para a Thaís fazerem comentários. Vou fazer só 2 comentários dessas últimas falas. A fala da Milena, né, quando ela fala que o juiz determina o que pode ou não ser objeto de desejo das pessoas, né? O que o pobre pode ou não querer. Eu fico sempre chocada quando ele fala do shampoo, que ele fala que o shampoo não é o item de necessidade, né? Então, essa fala dele de que o shampoo não é algo que essa pessoa pode querer utilizar, mostra muito do local onde ele coloca essas pessoas na sociedade, né? Quando ele fala que a pessoa quer bacalhau e etc., mostra sobre que ele quer mesmo que as pessoas elas estejam dentro daquilo que ele espera de pobreza, né? Que não se pode desejar algo, porque isso é querer além do que se pode ter. Eu acho essa fala dele extremamente irritante mesmo, né? Mostra uma visão dele bem classista das coisas. Eu esqueci o nome de quem fez a fala sobre essa análise econômica. Eu acho interessante trazer essa análise e queria trazer até outra perspectiva dessa análise, que a gente vê o gasto que os familiares têm com a prisão, né? Porque a gente fala, o Estado gasta tanto com o preso, e a gente esquece de falar que esse gasto que o Estado faz, né, teoricamente, não chega até a pessoa presa, porque quem banca essas pessoas dentro da prisão, na maioria das vezes, são as famílias, que tem que levar os itens de higiene, tem que levar a comida, e etc. E o impacto que isso tem na família, né? Porque a prisão de uma pessoa nunca é a prisão só dela, tem toda uma rede de pessoas em volta que também vão ser afetadas por essa prisão. Então, acho que nessa análise econômica, ver por esse lado também, de como a família é impactada nisso, é bem importante. É isso. Bom, também eu anotei algumas questões aqui que foram colocadas, né? Esse olhar sobre os agentes penitenciários,
agora, que se considerado de polícia penal, é um olhar muito importante e é muito raro a gente ter uma atenção a isso, né? No campo das próprias pesquisas jurídicas, isso é raríssimo acontecer. E eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa também sobre os agentes aqui, eu acho que foi 2015, 2016, até um fragmento da pesquisa saiu naquele livro do Observatório do Chão Prisional, né, do ONASP, e eu concordo com as falas que foram feitas com Vanessa e os demais que falaram sobre esse processo todo de adoecimento, de brutalização, né, ou como o Donald Klemmer chama de prisionalização, quer dizer, um processo de aquisição, de aculturação mesmo, aquisição de uma linguagem, de um modo de ser. Eu também tenho me inquietado muito com a condição das mulheres, eu faço várias atividades dentro do presídio feminino aqui, e conheço as agentes há muitos anos, até porque aqui em Maceió a gente só teve um concurso público há 13 anos atrás, então conheço a grande maioria, e eu testemunhei o processo de mudança do comportamento, a gente percebe a linguagem, a expressão facial. E recentemente na nossa pesquisa com os familiares, né, Vanessa, antes da gente suspender a pesquisa, eu consegui fazer algumas entrevistas, fazer as entrevistas todas dentro das prisões, e o comportamento das agentes é uma narrativa constante das mulheres dentro do presídio, né? Essa coisa de que elas só se reportam as pessoas aos gritos, o espaço é tensionado, a expressão facial, ela é brutalizada. Então, é um processo de tensionamento que gera o adoecimento emocional, não só de quem está presa, mas também, muito fortemente, de quem está presa, mas também dessas pessoas que compõem a estrutura de trabalho. Então, eu concordo plenamente, acho que é uma coisa extremamente importante que a gente dê visibilidade a isso, né, a essa condição. Sobre os aspectos econômicos, né, acho que junta a fala não sei se foi Carlos também, o nome do colega que falou, e a Milena, agora por último, né, essa coisa do shampoo, a gente junta um pouco essa discussão toda em torno do caráter, vamos dizer, socioeconômico ao redor, né, as questões, aspectos econômicos que estão ao redor do cárcere, né, os custos sociais de encarceramento, né. Na verdade, eu penso que isso é um cálculo que quem defende o encarceramento não quer fazer, porque se fizesse, não teria dúvidas de que o custo social, o custo econômico, eles não são custos que geram algo de positivo para uma sociedade qualquer, né? Então, vai ter aí uma disputa de narrativas ao redor do que né, do que é mais importante, punir, prevenir, volta aquele discurso tão... A gente já pensa como superado, né? Prevenir a sociedade, evitar crimes, tal e tal. É absurdo, mas a gente continua a ouvir esse tipo de narrativa, né? De que vai isolar aquele sujeito e a sociedade está livre, tal e tal. Então, isso é uma coisa assim, dos livros clássicos, dos mais clássicos do direito penal, e esse discurso continua a se reproduzir, mas que na realidade é um cálculo que, se for feito na ponta do lápis, vai evidenciar, e evidentemente quando eu falo cálculo, a gente pode até tentar mensurar economicamente do ponto de vista dos custos do sistema, que são custos altos, né? Esse é um ponto. Mas tem também a dimensão do custo social, que esse não se mede com um cálculo qualquer, porque, na verdade, a interpretação do custo social do encarceramento, ela é subjetiva e ela vai passar por um conjunto de percepções que pressupõem a sensibilidade dos sujeitos para compreender o fenômeno. Então, um juiz como o Ayrton Vieira não vai perceber e não vai incorporar no discurso as consequências do encarceramento, porque ele para na punição e para ele o papel do Estado foi cumprido no momento da punição, né? Então, isso é bastante inquietante também.
E mais especificamente sobre o que é furtado, que a Milena falou agora por último, aparece um terceiro juiz, né, que ele está até presidindo a audiência no documentário, e que ele diz, né, que é justamente quando ele interroga ele escuta as vendedoras da loja, e ele diz, no final, bom, a gente tenta fazer uma medida, mas a partir de quanto? 2, 3, 4, 5 desodorantes, quer dizer, a partir de quanto é que considera e não tem como fazer, né? E é um dilema para quem vai julgar, né? Eu imagino que a função de julgar alguém deve ser uma função muito árdua, embora para alguns isso passe sem grandes dramas pessoais. Mas imagine mobilizar o sistema de justiça, como foi falado, por um objeto qualquer de R$1 e pouco, e o processo passa 3 anos se arrastando, né? E você tem ali o custo de mexer com a máquina, mas você tem um custo humano que é, assim, incalculável, né? O desdobramento da situação de ter passado pelo sistema de justiça, todo o processo de estigmatização que ali advém, e as violências que estão ali ao redor, violências reais ou simbólicas. Então, eu acho que quando ele diz assim, mas o shampoo, o Ayrton, né? O shampoo não é um item, né? Quer dizer, um item tão básico de higiene não é um item fundamental. Eu acho que ali ele resume tudo o que é ele, né? Enfim, é isso. Obrigada. Obrigada, Elaine e Thaís. E eu fiquei pensando, vou fazer um comentário rapidinho também, eu fiquei pensando que, acho que é a Sônia, se eu não me engano, que ela fala, né, dos itens que mais são furtados, assim. Ela fala que cremes ou perfumes, enfim, coisas de higiene pessoal, né? E aí ela faz a seguinte pontuação também, que são produtos muito vendidos e colocados pela mídia, né, como né, incentivando as pessoas a utilizarem aqueles produtos, mas é óbvio, né, que devido à desigualdade social e ao capitalismo, né, nem é todo mundo que vai conseguir ter acesso, né, a esses produtos. Então, assim, é uma sociedade também que promove, né, o desejo ou determinadas desigualdades e pune, né, por essas mesmas questões, assim, é como se fosse um ciclo mesmo, né, não sei. A Lourdes também tá querendo falar. Lourdes, pode falar. Você está aí? Oi? Me ouvem? Sim. Eu estou começando agora com o meu interesse assim, a respeito de prisão e tentando entender a questão da mulher no sistema penitenciário, especificamente no fechado, né? As mulheres apenadas. Então, assim, o meu desconhecimento ainda é muito, 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 muito grande. E aí, falando sobre essa questão de custos e etc., eu moro em Manaus, e aqui a penitenciária feminina de Manaus, ela é gerida numa coparticipação entre o Estado e uma empresa privada, que é a Humanizária. Com certeza, todos vocês já ouviram falar sobre, e a gente tem assim, alguns fatos bem peculiares, como foi a questão do motim que teve em 2017, que foi o que me interessou, que fez despertar o meu interesse com relação à questão penitenciária e depois a questão da mulher, né, nesse sistema fechado. Bom, e aí o meu interesse agora, saindo um pouquinho, já fiz outra pergunta, com relação a essa questão da administração do sistema penitenciário, como é que ele funciona em outros lugares, diferentemente daqui. Com relação à questão de ressocialização, se funciona, se há algum caso que demonstre que essa questão de como se gere uma penitenciária
em sistema de coparticipação, se realmente existe algum caso que demonstre que há resultados positivos. É isso. Conseguiram me ouvir? Sim, conseguimos. Obrigada. Elaine, Thaís. Obrigada, Lourdes. Eu posso falar um pouco da experiência aqui de Alagoas, né? Aqui nós temos uma população carcerária de cerca de 5.000 pessoas, entre homens e mulheres, mas o número de mulheres fica em torno de 250, todos os outros são homens. E os presídios são concentrados na capital, inclusive vizinhos à universidade, né? São bem próximos. E aí, há alguns anos atrás, foi construída uma penitenciária no interior, que é na cidade de Caraíbas, que é uma cidade pequenininha, próxima a uma cidade maior, que é Arapiraca, que é um polo econômico. Mas ele fica na zona rural, bem afastado da rodovia, difícil acesso, aquela coisa toda. E aí foi feito, sim, o que aqui foi chamado de cogestão, né? Então, foi contratada uma empresa, abriu processo de licitação e etc. E eu tive a oportunidade de visitar algumas vezes, ainda na obra, ainda depois na inauguração e depois em utilização, em exercício. E aí, aqui o nome da empresa é Reviver. Reviver é o nome da empresa contratada. E o que é que a gente observa? Várias questões, né? Várias questões. Eu vou começar pela pior, que eu acho que é a que revela a gravidade desse tipo de política. É que, no contrato com o Estado, a empresa coloca uma das cláusulas, e eu tive acesso a esse contrato, de que 95% da unidade prisional tem que estar sempre lotada, a 95%, nunca menos. O que isso quer dizer que nenhuma agenda de desencarceramento vai dar conta de uma demanda do capitalismo nesse sentido, né? E aí o que acontece? Ele para que a empresa administre, ela faz uma exigência de que a unidade tenha certos requisitos arquitetônicos e procedimentais. Então, aqui, eles construíram, a partir daqueles pré-moldados, uns módulos que são montados, e em 6 meses constroem uma unidade prisional que comporta 800 pessoas, né? Então, foi construída, aí tem toda aquela arquitetura, que para quem tem um olhar, né, eu diria, bastante punitivista e não consegue entender os impactos daquele espaço sobre o sujeito, vai concordar com esse tipo de arquitetura, mas não é o meu caso, já escrevi sobre isso, inclusive, a perversidade dessa arquitetura, que é aquela que você tem grades no compartimento superior, e os agentes penitenciários andam por cima das grades, né, e não tem contato humano face a face com presas e presos, né, e que lá de cima eles abrem e fecham as portas, eles ligam e desligam a energia, as lâmpadas, e controlam também a água das celas. Isso é terrível, porque eles acabam desenvolvendo atividades que, para mim, desenvolvendo práticas que, para mim, configuram tortura, né? Que é apagar a luz, que retirar a água, às vezes com guia sem água, enfim. E dificulta o ir e vir também. Então, tem essa cláusula de exigir que seja esse tipo de arquitetura, porque ele quer ter controle pleno do espaço penitenciário. Tem a cláusula da lotação de 95%, né? E faz a contratação seletista de agentes para funcionar, né? Isso também é uma outra discussão em torno das condições de trabalho, da precariedade do trabalhador, porque as pessoas estão ali e, sem grandes motivos, podem ser demitidas, né? Então, tem uma série de questões. Só que aí a gente tem que pensar como é que é incorporado o discurso pelo gestor, né? Então, os gestores vendem isso como uma grande inovação do sistema carcerário. Primeiro porque une uma arquitetura considerada, nesses termos, inovadora, né? E
e depois os próprios procedimentos, a estrutura como um todo de pessoal, né, e a gestão. Então, o gestor diz assim, veja, em qualquer presídio, se a gente tiver lâmpadas queimadas, a gente tem que esperar uma compra, a gente tem que fazer uma licitação, e uma parceria público-privada no sistema de cogestão, tem autonomia financeira para comprar, consertar, fazer isso, fazer aquilo, tá? Meses, com uma estrutura exemplar, nesse sentido, né, de tudo limpo, organizado, etc. Aí, quem entra a primeira vez se encanta, né, mas, na verdade, quem tem já um olhar, como a gente tem, a caminhada em espaço primal, percebe que ali é um verniz que é posto num sistema que reproduz práticas que são terríveis. Inclusive, aqui em Alagoas, uma coisa que é muito recorrente, Arapiraca está a 150 quilômetros, mais ou menos, daqui da capital. Eles usam o presídio do Agreste como uma espécie de ameaça. Ó, você se comporte, senão a gente vai mandar você para lá. Eles usam até uma expressãozinha como não me lembro agora, senão você vai pegar o bonde. Não vai pegar o bonde, ele já sabe que é para Arapiraca. Vai para Arapiraca, fica longe da família, a família não pode visitar, a família não toma nem conhecimento de onde a pessoa está, como está, o que aconteceu. Então, assim, o sistema de cogestão, ele continua sendo um discurso muito forte do poder público. Inclusive, eu até imaginei que aqui o governo do estado investiria mais nisso. Ele investiu muito na construção de presídios com essa mesma estrutura. Então, hoje, o nosso feminino é assim. E mais 2 masculinos aqui na capital e esse do interior. Então, são 4, com essa estrutura que eles chamam de segurança máxima, que é o modelo norte-americano e tal. E a cogestão, eu sei por informações que tem processo licitatório em andamento sob a avaliação da Procuradoria do Estado, porque já teve processo de improbidade administrativa, aquela coisa toda que é muito recorrente no poder público. Mas há um discurso e há um produto que é vendido, né? Mas a gente percebe as mesmas práticas acontecendo, ou práticas assemelhadas e outras peculiares à própria condição da cogestão, que acontecem e que mostram que o sistema, para além de trazer todas as questões que o próprio punitivismo traz, que as práticas punitivas trazem, né, pelo encarceramento, pela perda da liberdade, ruptura de vínculos afetivos, humilhações, né, essa coisa de que não pode levantar a cabeça, tem que andar olhando para o chão, tem uma linha pintada no chão, que literalmente os presos têm que andar na linha, não podem sair daquela linha. Então tem coisas assim que Goffman ajuda muito a gente a entender, né, essas dinâmicas de mortificação. Para além de tudo isso, o ser humano ali é um produto que tem um custo altíssimo para o Estado. Há uma avaliação de que seria um custo de quase R$5.000, né, mensais, um preso para o Estado no chão de cogestão, e seria quase que o dobro de um preso no chão comum, enfim. Então, são cálculos que os gestores tendem a fazer, mas prometendo um tipo de serviço, né, carcerário, se eu posso chamar assim, isso é a linguagem deles, como empresa que né, e que, na verdade, é mais uma faceta muito ruim do sistema punitivo, né. Então, só para partilhar um pouco da experiência. Obrigada, Elaine. Thaís, você consegue falar? Ela me mandou uma mensagem falando que travou tudo. Acho que sim. Oi, dá para ouvir? Tá, sim. Eu perdi um pouco da fala da Elaine, mas pelo que eu vi no inicinho, agora no final, eu vou falar agora, assim, não de um estado ou unidade específica, né, como a Lourdes pediu, mas eu acredito que em qualquer gestão prisional, ela vai servir aos interesses primários do cárcere, que é desumanizar, torturar, mortificar. Então, das PPPs até as APACs, a serventia do cárcere é a mesma. Então, como a Vanessa diz bastante, né, o que muda é a hotelaria, mas a violência ela é constitutiva do sistema penal, independente da gestão. Então, alguma coisinha pode dar certo numa unidade, na outra, no estado,
Mas, no geral, a função que o cárcere ele desempenha é a mesma. E essa função é violenta, essa função foi feita para ser assim. Então, esse é o comentário. Obrigada, Thaís. A Brena Barreto quer fazer uma pergunta. Brena, você está aí? Oi, me ouvem? Sim. Aproveitando a pergunta que fizeram anteriormente, né? Bom, eu sou uma pesquisadora aqui do Mato Grosso do Sul, né? Eu faço mestrado em Direitos Humanos. Eu queria aproveitar essa pergunta que fizeram anteriormente sobre o sistema penitenciário e perguntar, assim, me causa uma certa curiosidade com relação às transferências, né, entre os presos, né? Então, alguém que às vezes é preso na fronteira entre um estado e outro, né? Brena, desculpa te interromper, mas o seu microfone está um pouquinho baixo. Pode aumentar para a gente, por favor? Tá melhor assim ou não? Não, continua do mesmo jeito. Não sei, só um momento. Será que dá para ouvir melhor? Não, tá igual. A Karen falou que se você chegar um pouquinho, falar mais perto do microfone, talvez melhore um pouco. Continua baixo? Continua. Ai, gente. Você tá com fone? Tô com fone. De repente, tira o fone e fala sem ele, que às vezes fica melhor também. Assim, ou não? Como? Assim tá melhor ou não? Não, você tirou o fone? Tirei. Não, continua do mesmo jeito. Eu acho que pode falar, acho que a gente faz um esforcinho. Eu acho que se alguém não estiver escutando de jeito nenhum, aí a gente. A Carol tá falando. A gente faz um esforço. Vou tentar falar alto e aí qualquer coisa eu escrevo rapidinho. Tá, joia. Obrigada. Desculpa te interromper. Não, tudo bem. Eu queria só fazer uma pergunta rápida, aproveitar a pergunta que fizeram anteriormente sobre o sistema penitenciário, né, a estrutura e tudo mais. Uma coisa que me causa curiosidade é com relação às transferências, né, dos presos, né? Então, a gente sabe que, embora eu não sei bem como é que está disposto na LEP, mas existe sempre a ideia de que, se a gente prezar bem os direitos humanos, eles deviam estar presos, né? Eles deviam estar em unidades que fossem perto da família, né? Justamente para privilegiar esse espaço que é importante nesse processo dele enquanto ele está ali encarcerado. No entanto, a gente sabe que não é o que acontece, né? Então, sei lá, o caso do Beiramar é um exemplo, como outros tantos, né, que acabam sendo transferidos de estado para estado, né, para penitenciárias de segurança máxima, mas eu não sei bem se isso é mais assim uma briga entre os governadores ou se é amplamente discricionário, sabe? Eu queria saber se a Elaine sabe dizer alguma coisa ou alguém que se aprofunde mais nessa área possa compartilhar com a gente, né, como é que funciona isso e tal. Obrigada, Brena. Elaine. Sim, posso comentar. Na lei de execução penal, a gente não tem propriamente esse tipo de procedimento, né? Existe uma resolução, que agora não vou me recordar o número, mas você pode procurar, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. E a gente tem a jurisprudência, aquela discussão toda sobre o uso de algemas, etc. Né? Na verdade, o que a lei de execução penal vai dizer é que a execução da pena deve acontecer próximo ao local de residência, né? Mas não trata especificamente dos procedimentos de remoção.
Aí, alguns estados que são, por exemplo, como eu falei, em Alagoas, as penitenciárias, antes de existir a de Arapiraca, eram concentradas, e a maior parte delas fica aqui na capital, vizinha à universidade. Então, a gente tem pessoas que os familiares estão a, sei lá, 300 quilômetros, né? Então, é um estado pequeno, mas para uma comunidade muito, muito pobre é difícil a locomoção para fazer uma visita semanal ao seu parente, etc. Então, tem um princípio, né, que é muito utilizado por gestores e que no direito administrativo é uma desculpa para tudo, né, que é o princípio da reserva do possível. O gestor faz o que é possível. Então, isso é uma prática que, mesmo que não esteja com esse título, na fala do gestor, na narrativa do gestor, essa é a prática, né? A gente só pode fazer assim. Então, não, o preso tem que ficar aqui. Né? Isso para dizer, olha, a gente só pode ter aqui. Então, o feminino, todo o feminino de Alagoas fica em Maceió. Ela pode ser de uma cidade que é fronteiriça com a Bahia, né? Que é o nosso município mais distante, né? Mas ela vai ter que ficar presa aqui. Então, não importa se a família pode vir ou não, é o que pode se fazer, é o possível, é que ela execute sua pena aqui. Então, tem muito disso, e isso, para os procedimentos, eu diria assim, respaldados, né, para os procedimentos, aí a coisa do procedimentos corriqueiros, e para aqueles procedimentos que são de práticas subterrâneas muito mais graves que a gente vê por aqui, que é efetivamente transferir a pessoa sem comunicar a família, transferir sem nem comunicar o preso, né? Isso é muito grave e isso acontece com muita frequência. E nesse caso, eu não sei em que medida vocês me ouviram quando eu falei sobre a cogestão, né? Mas houve um momento que eu falei sobre o fato de que, como é em outro município, e lá tem um rigor procedimental maior ainda, o presídio de Craíbas, do Agreste, ele serve de ameaça aos presos aqui, no sentido de que, ou vocês se comportam, a gente vai transferir você para lá. E eles morrem de medo de ir para lá, morrem de medo, tem pavor. Então, as práticas subterrâneas que não vêm à tona, etc., a gente sabe que elas existem, né? Então, na verdade, a pessoa que está presa, ela é um objeto que vai, que vem, que coloca aqui, que coloca ali, que tem hora para comer, que tem hora para dormir, que tem hora para... Enfim, e ela não tem absolutamente autonomia sobre sua própria vida. Os procedimentos de remoção são assim. A rigor deveria estar próximo à família, mas não é sempre que acontece. Obrigada, Elaine. A gente está chegando no nosso teto de horário. Acho que talvez podemos passar para os comentários finais, né, da Elaine, da Thaís, se a Vanessa quiser comentar mais alguma coisa também, Carol. Eu gostaria de agradecer, né, mais uma vez o convite e dizer como foi bom ouvir vocês, dialogar e parabenizar a iniciativa, né, agradecer esse diálogo, um abraço muito especial para a Vanessa, minha amiga querida, e tenho uma admiração imensa por tudo que faz, pela sensibilidade humana que tem, que é muito peculiar, muito rara, e é sempre bom tê-la por perto. A Thaís, muito bom, espero um dia conhecê-la pessoalmente, né? A Mariana, que conduziu aqui o debate também, e dizer que, assim, também todos que participaram, fizeram suas perguntas, enfim, opinaram aqui, e dizer que é isso, a gente tem uma caminhada que eu posso, enfim, ouso dizer que é uma caminhada sem fim, a gente tem que continuar caminhando, fazendo esse tipo de diálogo, trocando as experiências, porque são variações do mesmo tema, né? O cárcere, eu gostei muito dessa expressão aí de Vanessa, né? E o que muda é a hotelaria, porque o cárcere, as práticas punitivas, elas têm pontos em comum que já estão muito claramente compreendidos por nós que estamos aqui estudando, entendendo a partir da narrativa dos sujeitos, da escuta, né, cuidadosa, de um olhar sensível e que tanto nos inquieta e que gera uma inquietação que ela é personalíssima e é subjetiva.
e que a gente tem um papel na ciência, né? Nosso papel na ciência é produzir conhecimento para problematizar e fugir daquilo que a cultura coloca como natural, normal, procedimental. E eu espero que a gente não se perca de vista. E vai ser um prazer participar de outros momentos com vocês aqui. Muito obrigada. Elaine, minha querida, recíproca é verdadeira. Nossa, é um presente na minha vida te conhecer, trabalhar com você, e quanta coisa boa a gente já fez juntas, né? E vamos seguir por aí, trabalhando juntas, em busca, né, da construção de uma sociedade sem prisões. Um dia, quem sabe, né, gerações futuras vão reconhecer que a nossa luta fez diferença, né, que a gente contribuiu nesse caminho abolicionista aí que a gente vem trilhando. Então, mais uma vez, eu quero parabenizar a Carol por essa iniciativa, o pessoal todo do LabTrab, do Cultis, é uma delícia participar, a gente aprende muito, e essa possibilidade de trocar, de compartilhar experiências, é muito bom. E Thaís, sempre maravilhosa, nas falas, nas reflexões, nas questões que nos coloca, nos instiga, e Mari, né, que gracinha, Mari, coordenando, me orientando, mais nova. Beijo para todo mundo, obrigada e até semana que vem. Eu quero só também mandar um beijo para a Carol, que eu mencionei todas que participaram na organização, mas um beijo, Carol, muito obrigada pelo convite. Bom, então, queria também agradecer a Elaine, já agradeci, né? Fiquei muito feliz quando ela topou o convite para comentar, porque essa temática, né, de gênero e cárcere apareceu nos encontros anteriores, né? E todo mundo, gente, vamos assistir um filme, a gente tem que conversar sobre isso, a gente tem que falar sobre isso, enfim. E foi muito bom contar, acho que aprendi muito também, aprendo muito com esses encontros. Tem sido verdadeiros diálogos, né? Verdadeiros debates sobre cárcere e sociedade. Bom, eu só queria anunciar o próximo filme, semana que vem. A ideia é que a gente discuta criança, adolescente e cárcere com o documentário Juízo, né? E, por enquanto, confirmados a Alessandra Vieira, que é pesquisadora do LabTrab, doutoranda, né? Orientanda da Vanessa e professora lá na UENG. Então, por enquanto, tem ela confirmada para participar do debate conosco. Muito obrigada, boa noite a todas e todos. Boa noite, gente. Um abraço para todos e todas. Massa.